Consignado à desobediência. Neville Goddard. 23 de abril de 1971. Paulo fez a pergunta: quem é você para julgar o servo de outro? É diante do seu próprio mestre que ele se levanta ou cai. E ele será sustentado, pois o mestre é capaz de fazê-lo resistir. Agora, todo esse drama acontece dentro do indivíduo. Meu servo é esta vestimenta que fala com você. Seu servo não é aquele que limpa sua casa, mas o corpo que você veste. Esse é o seu servo. Ninguém julgue esse servo, pois o mestre está no controle. O mesmo livro de Romanos nos diz: se não fosse pela lei, eu não conheceria o pecado, mas conheço o pecado apenas por causa da lei. Eu não saberia o que é cobiçar se a lei não dissesse: não cobiçarás. Portanto, contra-te, e contra ti somente, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Ninguém sabe o que o mestre faz passar o servo para transformá-lo em seu próprio ser. E todos, quer saibam ou não, passam pelo inferno, mas todos. Quando alguém se regozija porque até agora não tocou no assunto ou lembra que fez algo semelhante, bem, então, eu não diria, tenha pena dele, mas ele não sabe. Ele simplesmente não sabe. Agora deixe-me compartilhar com vocês uma carta que chegou hoje. A senhora está aqui esta noite. Ela disse: num sonho, estas enormes máquinas que movem montanhas, vocês as viram, e fazem estradas, e havia um homem que me conduzia por uma corrente magnética. Eu me movia como uma marionete, pois ele simplesmente me movia à sua vontade, mas por dentro eu me rebelei e usei toda a força que pude para quebrar esse robô, mas ela não conseguiu. Ele simplesmente a movia à sua vontade, e ela fazia o papel de uma marionete. Então ela disse, e eu vi algo se formando. Ele estava tentando formar algo em mim, ou fora de mim, ou por mim, mas algo estava se formando, e parecia formar-se a partir de vidro líquido e quente. Bem, você conhece o calor intenso que seria necessário para reduzir o vidro ao estado líquido. E então percebi que a forma de um homem tomou forma e saiu do topo da minha cabeça. A cabeça estava perfeita, perfeitamente formada, mas o resto ainda era uma massa, ainda não formada. Eu diria a ela que estava perfeitamente formado. Não espere que nada se forme abaixo da cabeça, você não encontrará abaixo da cabeça a forma que usa agora. Eu digo, o formulário está completo quando você viu a cabeça sair da sua cabeça. Agora, em Jeremias somos informados, no último versículo do capítulo 30. A ira feroz do Senhor não retrocederá até que ele tenha executado e cumprido os propósitos de sua mente. Nos últimos dias você entenderá isso. Então, indo para o próximo capítulo, o 31, somos informados de que o Senhor fez uma grande coisa na terra. Um homem é cercado por uma mulher. Isto é traduzido como ele transformou uma mulher em homem, o retorno da Virgem Israel, sua própria emanação para si mesmo, o Senhor Jeová. No final, se alguém é o culpado, é apenas Deus, como conta o livro de Jó no final de todas as provações, de todos os horrores pelos quais ele foi submetido, e então seus amigos vieram e o consolaram. São todos seus amigos, e consolou Jó pelo horror, pelo mal que o Senhor Deus trouxe sobre ele. Então, este corpo, você o colocou no inferno, posso lhe dizer, mas você o colocou para aprender certas lições, pois nos dizem: a lei é espiritual, mas o homem não sabe que a lei é espiritual até que ele tenha passou por todos esses fogos da experiência, e então ele descobre que é espiritual, e no final, quando tudo se desenrola dentro dele, então a lei se torna tão fácil para ele operar, mas não até o fim. Pois nos dizem: Deus entregou todos os homens à desobediência, para que pudesse ter misericórdia de todos. Ele consignou todos os homens à desobediência, para que tenha misericórdia de todos. Aqui está uma história simples. Menino nascido na pobreza, nascido em Odessa, na Rússia,
Em uma família judia que nada sabia sobre refeições completas, ele era o mais velho de uma família de 5 pessoas. Em tenra idade, sua mãe morreu, deixando apenas alguns bebês. Ele tinha talvez, eu diria, 10 anos. Ele teve que trabalhar para sustentar a família. Seu pai era trabalhador, mas não conseguia trazer o suficiente para alimentar a família. Ele nunca soube o que era ter um novo par de sapatos, uma nova calça, uma camisa nova, um chapéu novo. Tudo foi dado por caridade, e esses presentes não eram coisas novas, eram simplesmente roupas de segunda mão, o que as pessoas usavam. Assim, quando ele gastasse o sapato de aniagem, poderia voltar e pegar outro par de coisas para embrulhar o pé na fria Rússia. Ele conseguiu um emprego indo ao banco todos os dias com grandes valores de papel, e eles seriam trocados por prata e cobre. Então, quando ele voltou, tinha a mesma quantia em dinheiro, desta vez em prata e cobre. E um dia, diante do caixa, ele percebeu que o cobre e a prata tinham marcas externas semelhantes. Eles eram parecidos, e ele se perguntou: não seria maravilhoso se ele cometesse um erro? Não seria maravilhoso se aquele caixa cometesse um erro e me desse prata em vez de cobre? Naquele momento, ele presumiu que era o caixa e, mentalmente, pegou as coisas e voltou para a loja. Ele sabia que o caixa não tinha feito isso, mas simplesmente apagou tudo e jogou um joguinho, e voltou sentindo que o caixa havia cometido o erro e se perguntou: agora, o que eu faria? Entrarei em um restaurante e comerei pela primeira vez na vida até me sentir satisfeito. Vou comer até passar pelos ouvidos, depois compro um par de sapatos e depois compro uma calça. Ele sabia que isso cobriria tanto. Quando voltou à loja, o homem não havia cometido nenhum erro, mas teve a alegria de seguir essa suposição. No dia seguinte o homem cometeu esse erro. E ele percebeu isso no minuto em que o homem cometeu o erro, então ele foi a outro banco e trocou o dinheiro pela quantia certa, para que pudesse levar de volta a quantia certa para a loja, deixando para si esse dinheiro. E com esse dinheiro extra, ele disse: lutei comigo mesmo o dia todo e naquela noite, quando fui para a cama, mal consegui dormir. Lutei e lutei comigo mesmo, porque isso estava em conflito com o que minha falecida mãe havia ensinado: não roubarás, não cobiçarás. No entanto, no dia seguinte, minha fome e meu desejo de ter um novo par de sapatos e um novo par de calças dominaram o que ouvi de minha mãe, e comi até que isso acontecesse, não nas orelhas, mas até ficar empanturrado. Aí comprei uma calça e um par de sapatos. Bem, quem fez isso? Se a lei não tivesse vindo ao mundo, eu nunca teria conhecido o pecado. Se a lei não dissesse: não cobiçarás, eu não saberia o que é cobiçar, e ainda assim aquele que me guia me entregou à desobediência. Então aqui está a senhora, conduzida como uma marionete por essa corrente que ela não conseguia controlar, ela controlava, formando nela e nela aquilo que poderia se refletir perfeitamente. É a história de Cristo. Até que Cristo seja formado em você, assim nos dizem. Cristo reflete a glória de Deus e é a imagem expressa de sua pessoa. Bem, quem está formando o Mestre? A palavra traduzida como Mestre significa a autoridade suprema, o controlador, Deus, o Senhor. Isso é o que significa. Então, quando eles usam a palavra Mestre, você procura e verá que significa a autoridade suprema, o Senhor, Deus, o controlador. Portanto, o controlador está no controle de todas as vidas no mundo. Esse controlador é Deus, e você está consignado à desobediência, para que ele tenha misericórdia de você. Então, você se encontra, como ele, faminto e envergonhado por causa dos trapos que usava, e aprendeu que a lei era espiritual. Então, ele saiu daquele estado como um menino judeu empobrecido em Odessa, na Rússia, e depois da Revolução, ele se encontrou, quando a guerra chegou ao fim, entre os soldados que deixaram a Rússia e foram para a França. Assim, quando morresse, aos 77 anos, na Sexta-feira Santa, na última Sexta-feira Santa, poderia deixar um patrimônio que chegava a milhões.
Ele aprendeu a lei. Ele aprendeu que a lei é espiritual. E ele mesmo me disse que nunca levava um homem ao tribunal por contas não pagas, sentava-se à sua mesa quando todos os funcionários saíam e escrevia uma carta agradecendo ao homem pelo cheque. Ele nunca o enviou pelo correio, mas entrava nesse estado de espírito e agradecia pelo cheque que haviam enviado. E ele disse, em questão de dias, nunca mais de uma semana, mas muitas vezes em 2 ou 3 dias, chegou um cheque. O cheque chegou a ele como pagamento de uma conta não paga e que estava muito atrasada. Mas, disse ele, nunca tive que perder um amigo, pois não posso continuar no negócio e perder clientes, então nunca tive que perder um cliente. Eu aprendi a lei. Aprendi que essas suposições, embora negadas pelos meus sentidos, se eu realmente acreditar nelas e colocar toda a minha fé nelas, elas se tornarão realidade. E então, eu vivi disso. Muito antes de te conhecer, Neville, muito antes de ouvir falar de você, só ouvi falar de você através de minha esposa. Ela ouviu falar de você e ouviu a lei, e nós meio que nos demos bem quando estávamos em Paris, mas muito antes de eu conhecê-la ou conhecer você, eu comprovei essa lei quando era um menino pobre na Rússia, e comecei a viver disso. Portanto, nunca levei um homem ao tribunal para recuperar o dinheiro que adiantei na forma de mercadorias. Então, quando ele morreu com a idade avançada de 77 anos, ele morreu repentinamente de ataque cardíaco. Bem, ele provou que as palavras de Paulo estavam certas, e ele não conhecia Paulo, pois ele nasceu e foi criado na fé judaica. E duvidei que ele alguma vez tivesse lido o Novo Testamento. Então, quando Paulo fazendo a afirmação no capítulo 7 de Romanos que a lei é espiritual, quando ele faz aquela afirmação ousada de que, se não fosse pela lei, eu nunca teria conhecido o pecado. Eu não saberia o que é cobiçar se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Portanto, Deus condenou todos os homens à desobediência, para que ele tenha misericórdia de todos. E assim como a senhora resistiu, mas não conseguiu resistir de verdade, ela foi guiada em uma determinada direção contra a sua vontade e ela teve que ir, pois esse algo, dentro dela é o Mestre, e está te colocando nas fornalhas. Quanto tempo, quão vastas, quão severas as fornalhas onde você encontra o Pai demoraram muito para contar. Blake, de A Jerusalém. E o Pai é o Mestre. Esse é o ser que você realmente é, e você, aquilo que você vê aqui, é apenas uma emanação desse Mestre. E ninguém conhece a origem desse servo, pois este é o servo. Então, encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então ele é chamado de servo, mas no final, ele é chamado de filho. Na verdade, ele agora retornou e se tornou um. Mas diante dele está aquele que ele atravessou todos os passos. Então, é Davi. No Salmo 51, Natã, o profeta, vai até ele e o lembra do que ele fez quando foi até Batseba. Ele enviou o marido de Batseba para a batalha na esperança e sabendo que ele seria morto e então pegaria a Batseba. Então, Natã vai e conta a ele, e então as palavras de Davi. Contra-te, somente te pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. E ainda assim, quem fez isso? Eu só fiz a tua vontade que você me deu por esta lei que você me deu, o desejo de cobiçar. Eu nunca teria sabido o que é cobiçar, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. E então, você me fez pecar. Então, Deus me entregou ao pecado, colocando sobre mim um fardo ao qual eu não poderia, nesta carne, resistir. Então, quem é você, ele perguntou, para julgar o servo de outro? Ele está diante de seu próprio mestre, ou cai diante de seu próprio mestre, mas ele será sustentado, pois o mestre é capaz de sustentá-lo. Então, todos no mundo passaram pelo inferno, posso lhe dizer. Se não o fizeram, vão passar por isso, ou estão passando por isso agora. E você perdeu, você diz que tem 5 sentidos? Você perdeu todos em algum momento, mas todos, e no final,
Você será aquele de quem fala o Evangelho que tem o poder de perdoar pecados. Quando ele vem apenas no final da jornada. Cristo vem uma vez, no final. É quando ele vem. E quando ele vem da maneira mais maravilhosa e misteriosa, e permite que aquele por quem ele vem. Pois ele foi o Mestre o tempo todo, e quando ele vem, ele permite que aquele em quem ele agora ressuscita experimente quem ele é. E você experimenta Cristo na primeira pessoa, no singular, no tempo presente. Neste mundo podemos conhecer uma coisa mentalmente comparando-a com outras coisas, analisando-a e aceitando-a, mas só conhecemos uma coisa espiritualmente quando nos tornamos nela. Você nunca conhecerá Cristo na eternidade até que se torne Cristo. E Cristo vem no fim, bem no fim. Então, quando ele vier tudo bem, você sabe exatamente quem ele é, e você perdoa cada ser pelo que ele fez, pelo que ele vai fazer, ou pelo que ele pode ser compelido a fazer, pois ele se move sob compulsão, cada um. Você roubou e julgou o ladrão. Você ficou cego. E ele disse: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, que nasceu cego? Ele disse: Nem o homem nem seus pais, mas para que as obras de Deus sejam manifestadas. Não o culpe, como todas as pessoas fazem. Ele é cego, tudo bem, cego de nascença. A pergunta implicaria que quem fez a pergunta acreditava na reencarnação, mas não aceita essa teoria. Quem pecou? Este homem? Ele nasce, desde o nascimento, nasce cego. Quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa é a história no 9º capítulo de João. E ele respondeu: Nem este homem nem seus pais, mas para que as obras de Deus sejam manifestadas. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, ele pega o filho, pega você, é chamado de servo, e coloca ele no inferno. Como ela disse, que fogos devem ter sido necessários para pegar o vidro e transformá-lo em estado fundido? Era um vidro líquido quente, em forma de homem, e saiu do topo da minha cabeça, e o rosto era o de um homem. Estava completo, essa é a palavra perfeito, completo, mas o corpo não estava, porque o corpo não vai ser como este corpo. Será aquele corpo glorioso do qual falei repetidas vezes, quando ele se mover como os serafins, aquela serpente ardente, ardente. O rosto, sim, é humano, a voz humana, as mãos humanas, mas não pergunte pelo corpo. Isso é algo totalmente diferente. Ela viu corretamente e já passou pelas fornalhas, ou não poderia ter visto aquele estado cristalino que é tão claro que pode refletir a glória de Deus. Se não fosse feito dessa forma, não poderia refletir a glória de Deus. A imagem é perfeita. Não apenas reflete, mas irradia, porque ele se torna um com aquele que o colocou nas fornalhas. Então, quando ela ler esta noite, e espero que o faça, aquela declaração no dia 31. Esta grande coisa que Deus fez na terra, que uma mulher rodeia um homem. Uma mulher se transforma em homem, aquilo que era a radiação de Jeová, chamado nas Escrituras de Israel Virgem, agora retorna e é o próprio Jeová. Então a emanação, ainda assim, minha esposa, ainda sou eu mesmo. Ele retorna e os dois se tornam um, mas o pai sofreu com a radiação. Portanto, não deixe ninguém lhe dizer que você deveria sentir remorso pelo que você fez e insistir nisso. Posso lhe dizer que você está aprendendo a lei e aprendendo que a lei é espiritual. Não é observar coisas exteriores, como lavar as mãos antes das refeições e acender velas num determinado dia, e dar graças, e fazer todas essas coisas que as pessoas fazem exteriormente, é o que você faz interiormente. O que estou fazendo neste exato momento, a cada momento? Estou julgando as pessoas pelo seu desempenho exterior, pela sua posição social, pela sua posição intelectual, pela sua posição financeira? Ou estou fazendo a eles uma pergunta: o que você quer? E embora possa parecer o pedido mais impossível, você o atende. Bem, isso é testar a si mesmo. Agora,
ao exercer esse poder, pois ao concedê-lo, você está perdoando todos os pecados, pois eles erraram o alvo. Pecar é a errar o alvo na vida. Assim, o objetivo final é a formação daquele ser que pode irradiar e refletir a glória de Deus. Esse é o fim, telos, o fim, e significa perfeito, completo, acabado, que você possa dizer: terminei a obra que me deste para fazer. Agora devolva-me a glória que é minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sim, eu desisti disso como filho de Deus, e tomei sobre mim esta vestimenta, e me tornei um servo, um escravo, e fui crucificado sobre esta vestimenta chamada cruz, e me tornei sem reputação, e me tornei obediente até a morte nesta cruz, e passei por todos os horrores do mundo, e ele me chamou, então, de seu servo. Mas no final, quando terminei a obra que vim fazer, a cruz é retirada e eu me levanto, e sou o próprio ser, pois subi do Filho ao do Pai. Mas porque sou Pai, ainda deve haver um Filho para testemunhar a minha paternidade, e ele está diante de mim, e ele é Davi, a soma total de todas as minhas experiências humanas, mas desta vez glorificado. Ele não erra nada. Seus olhos são perfeitos, como conta o livro de Samuel, e lindos olhos, tez clara, tudo nele é perfeito. Você não poderia melhorar a beleza de Davi. Não falta nada quando você olha para ele e vê seu filho. E você certamente o colocou à prova. Você arrancou os olhos dele quando ele nasceu cego. Você tirou dele a capacidade de falar, você tirou dele a capacidade de ouvir, todas essas coisas você tirou, e ele teve que te obedecer, assim como essa senhora teve que obedecer essa simples corrente puxada por um homem. Um homem estava dirigindo isso, e começou com esses instrumentos enormes que eram uma montanha e removem uma montanha. Foi assim que a visão começou. E então, você os viu removendo montanhas? Vocês os viram fazendo estradas, onde passam por toda uma área de floresta, e em pouco tempo ela é simplesmente nivelada e eles fazem uma estrada. Bem, eles estão abrindo uma estrada nela, e conseguiram, pois o fim justifica todos os horrores pelos quais ela passou. Pois isso foi apenas mostrar-lhe em visão, esta imagem adorável, o que ela passou. Ela foi arada e arada e arada, e sofreu, mas algo adorável estava saindo, e saindo de seu próprio crânio, quando uma mulher se transforma em homem, e agora ela volta e é uma com o Pai. Então, quando você vir alguém no mundo e estiver passando por isso, não se analise e pergunte: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Bem, vá às Escrituras e descubra. Ele me entregou à desobediência, então se eu desobedecer à lei, é ele. Então quem é ele? Meu maravilhoso Senhor. E quem é esse Senhor? Minha imaginação. Esse é o Pai. Esse é o Senhor. Esse é o Mestre. Então, eu obedeci em todos os momentos, e quando? Ele me acolheu quando menino e me mandou para a escola a 3.000 quilômetros de distância, sem nenhum amigo, nenhum parente para me receber, porque o fogo era muito intenso, e o desejo para ir, eu tinha que ir. E quando fui demitido de um emprego, ou fui demitido de outro, ou quando pedi demissão, tive aquela vontade intensa de fazer algo diferente. Foi ele quem me guiou o tempo todo. Foi ele quem me levou a Londres, quando eu realmente não estava qualificado para isso, e depois em Londres para encontrar um homem, um engenheiro aposentado que gostava do mundo psíquico e me apresentou a esta forma de pensar, apenas uma pequena faísca, estava tudo lá. Ele só precisou acender a faísca, então, quando voltei, estava morando nas livrarias de segunda mão da cidade de Nova York. Quando eu pudesse comprar um livro, eu compraria um livro. E quando viajei como dançarina, viajei com minha biblioteca. Enquanto os outros jogavam cartas durante o dia para passar o tempo entre os shows, pois fazíamos 3 ou 4 shows por dia, eu estava lendo meus livros. E quando eles saíam à noite depois do show para fazer algumas coisas, eu pegava meus livros e construí minha biblioteca dessa forma, quando não tinha dinheiro para comprar um livro.
foi assim que gastei meu dinheiro. Então, eu lhes digo, todos estão desempenhando o papel que o Mestre determinou, e pensamos que somos completamente livres neste mundo. Não seremos livres até o fim, nem até o fim, quando o Filho nos libertar. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, mas não até o fim. Então, eu passaria adiante. Estamos descartando os erros e nos apegando à verdade, e descartando mais erros e nos apegando à verdade, pois então eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Não há outro caminho. Eu lhe disse exatamente como isso vai acontecer. Não há outro caminho. Não há jornal matutino em que algum agente de publicidade não esteja tentando persuadir quem o lê de que existe outro caminho, e eles o chamam por todos esses diferentes ismos. Não há outro caminho. No final, você descobrirá quem você é, e quando o encontrar, você será o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Deus Jeová. E então chegará aquele momento inevitável quando esse fim for alcançado em que você tirará a roupa, e você será um com a eternidade, e todos aqueles que o precederam não são maiores do que você, porque eles o precederam. Não, vocês são todos iguais, a Irmandade. E essa Irmandade forma o único Deus e Pai de todos. Então quem és tu? Perguntou Paulo em seu capítulo 14, versículo 4 de Romanos. Quem é você para julgar o servo alheio? É diante do seu próprio mestre que ele fica de pé ou cai, e o seu mestre é capaz de fazê-lo ficar de pé. Ele será mantido em pé e, no final, tudo será perdoado. Então, esta noite digo ao meu amigo que escreveu a carta que recebi hoje, parabéns. E se a visão às vezes parecia selvagem, eu me alegro. Coloque-os no chão para mim e envie-os, não importa como eles venham. Todos eles fazem sentido para mim, eu lhe digo. Sua carta foi uma grande alegria hoje. E a carta da sua filha também foi de pura alegria. Isso tem um significado tremendo. Ela me viu no papel, e quando essa coisa monstruosa apareceu e estava prestes a morder você, meu rosto apareceu, e ela lhe disse na carta, pelo menos me disse, não era o rosto do monstro, era o seu rosto, e a coisa toda desapareceu. Onde quer que ele apareça, acabará com todas as bobagens, pois eu já passei por isso, meu querido, passei por tudo que te contei. Não estou especulando, não estou teorizando. Eu diria a qualquer pessoa que esteja passando por grande tristeza esta noite, o Mestre está fazendo isso. O Mestre chegou. Se você não estivesse agora consciente da lei, é porque você não está pronto para isso, mas você se tornou consciente da lei, e a menos que você esteja consciente da lei, você não pode violar a lei. Não poderia haver pecado no mundo a menos que houvesse lei, porque pecado é simplesmente ficar aquém do alvo. Se você não tivesse uma marca neste mundo, se a morte não significasse nada para você, não matarás, não significaria nada. Se você aceita os mandamentos, bem, então a violação deles é pecado. Mas não há violação, se você não tiver a lei. Como você pode violar o que não tem como marca? Se você não tem nenhum objetivo neste mundo, como pode perdê-lo? Se você não tem objetivo, como poderia perdê-lo? Mas você tem um objetivo, e estes que estão aqui, eles têm um objetivo maior. Esse fim é ser Cristo, não servir a Cristo, o que não é suficiente, mas ser Cristo. Você nunca o conhecerá de outra forma, a não ser sendo Cristo. Você não conhece o amor no verdadeiro sentido da palavra, até que esteja realmente incorporado ao corpo do amor. Então você é amor. Bem, temos vislumbres disso por estarmos apaixonados. De que outra forma um homem poderia conhecer o amor, a menos que esteja apaixonado? Você pode falar sobre isso e todas essas coisas, mas é preciso estar apaixonado para conhecer o amor, mas o extremo do amor é quando alguém está incorporado ao corpo do amor. Então você não pode descrever essa alegria. Você não pode descrever esse amor. Somente uma experiência de Deus na forma de amor poderia descrevê-la para o indivíduo que a possui,
mas como ele irá contá-la para transmitir essa mesma experiência a outra pessoa? Ele não pode fazer isso, mas pode encorajar outros, e eles simplesmente acreditarão nele, se é que acreditam nele, e ele continuará cegamente contando a todos, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, até aquele momento em que ele retorna ao corpo do amor e assume o seu lugar. Onde? Em você. Pois no final, existe apenas um Pai de todos. Então, esta noite, se você tiver tempo, leia os dias 14 e 7, na verdade, está tudo em Romanos, onde ele pega os primeiros 8 capítulos e estabelece os fundamentos. Mas o dia 7, citei bastante do dia 7 esta noite. E você descobrirá que ele perdoa a todos, pois, aquele que eliminava as pessoas do caminho tornou-se então o maior, eu diria, agente promotor do caminho. A senhora também disse em sua visão que havia Paulo, e ela era Paulo, mas Paulo falou de si mesmo como mulher, mulher se transformando em homem. Eu lhe digo, na ressurreição você está acima da organização do sexo. Você não é homem nem mulher, não é escravo nem livre, você é Cristo, e Cristo é Deus. Até que esse momento chegue, você ainda é servo daquele mestre que o está conduzindo, como ele a conduz, e chegará o dia em que ele se formará em você. Cristo se formará, para que ele possa te irradiar, pois você é o mestre, e te refletirá, e quando esse momento chegar, então você retornará, e você será um com o mestre que é o Senhor Jeová. Parece além dos sonhos mais loucos do homem, mas posso lhe dizer que é verdade. Então, não condene ninguém. Deixe-os em paz. Quando eles estiverem sofrendo, deixe seu coração se compadecer deles e expressar misericórdia, pois você já passou por isso. Ou então, você passará por isso, pois ninguém sairá até que seja perfeito, como seu Pai é perfeito. E o Pai teve que passar por todas as experiências do homem para ser perfeito. E você vai passar, ou já passou, ouso dizer, você passou, é por isso que está aqui, todas as experiências da humanidade. E no final, você é Deus Pai. Agora entremos no silêncio.